Próximo vídeo, NOx, oxidação e redução. Vamos entender que a gente já viu que todos esses elementos eles ganham, perdem elétron, trocam elétrons, e oxidação e redução é a finalização desse assunto. Oxidação é a perda de elétrons e redução é o ganho de elétrons. E NOx é um número de oxidação. O cara que sofre oxidação, que perde elétrons, o seu NOx vai sempre aumentar. E quem sofre redução, que ganha elétrons, o seu NOx diminui. Isso porque elétron tem carga negativa. Quando você ganha, você diminui seu NOx. A gente tem algumas regras de NOx. Todo elemento simples tem NOx zero. Então, se numa coisa tiver O2, N2 e afim, o NOx é sempre zero. Alguns NOx são sempre constantes. Os hidrogênios são sempre mais 1. Os metais alcalinos também mais 1. Os metais alcalinos terrosos mais 2. O oxigênio é menos 2. Os halogênios são menos 1. A prata mais 1. O zinco mais 2. O alumínio mais 3. E o enxofre menos 2. Terceira regra. A soma algébrica de uma espécie que é sempre neutra é igual a zero. Eu dei exemplo aqui do CO2. O O é menos 2, o C era X, eu acho o valor do C. E quarta regra, a soma algébrica de espécie que tem carga, que é um íon, o resultante é sempre a carga do íon. Também dei o exemplo aí embaixo. Próxima matéria, função inorgânica. Então, a gente formou os elementos, juntamos através de ligações químicas, a gente basicamente forma elementos, então, compostos inorgânicos ou orgânicos também, mais para frente a gente vai ver. A gente forma ácido, bases, sais ou óxidos, tudo bem? Ácido sempre começa por H, sempre sofre ionização em água e sempre libera íons H+. Então, por exemplo, eu tenho o HCl. Ele sofre ionização, eu corto isso em H mais Cl. H é sempre positivo, Cl é sempre negativo. Ele libera íons H+. Basicamente, a gente tem aí o monoácido, diácido, triácido através da quantidade de H+ que ele libera. Dentro dos ácidos, a gente tem dois tipos muito importantes, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio e os oxiácidos que possuem. Na nomenclatura dos hidrácidos, ácido mais o nome do elemento com final hídrico. Então, lá no início, eu tinha um ácido clorídrico. Basicamente, os oxiácidos são aqueles em que eu tenho presença de oxigênio, tipo H2SO4. Aí, a gente faz ácido mais o nome do elemento e o final. Como eu sei o final? Através do NOx do elemento central. Se eu fiz e deu mais 1 ou mais 2, é hipoioso. Mais 3 ou mais 4 é oso. Mais 5 ou mais 6 é ico e mais 7 é periíco. Basicamente, o H é mais 1, o O é menos 2. Então, eu tenho mais 2, mais X, menos 8 igual a 0. X menos 6 igual a 0. X é igual a 6. Opa! Então, esse é o ácido sulfúrico, é o ácido sulfúrico. Logo depois, a gente aprende a segunda, que são as bases. Bases terminam com H e sofrem dissociação em água. Liberam os íons H-. Então, NaOH, eu quebro a minha molécula no meio, sempre entre o OH e o resto. Eu tenho Na mais OH, menos, mais carga compensada. Ok, beleza? Então, nomenclatura, hidróxido D e o nome do elemento. Quando a gente fala de sal, a gente fala de um ácido mais uma base que gera um sal mais uma água. E aí, o ácido, o que era hídrico vai virar eto, o que era ico vai virar ato, o que era oso vai virar ito, e a gente vai ver o resto ao longo da explicação. HCl mais NaOH. HCl é o ácido clorídrico, NaOH é o hidróxido de sódio. Basicamente, na hora de formar o elemento, eu primeiro determino e quebro no meio da molécula, e aí vem primeiro da base, depois do ácido para montar o composto.
NaCl. Confiro se a carga está toda ok. Mais 1 menos 1 está perfeita. 1H para 1OH, uma água. Tá aqui, basicamente. Quando a gente fala do nome, é primeiro do ácido, depois o da base. Aí a gente vai ver, se era clorídrico, vai virar cloreto. E aí o resto da base a gente repete de sódio. Óxido são aqueles que terminam com O e o nome é óxido, dei o nome do elemento. Então, na natureza, a gente tem o CO2, que é o dióxido de carbono. Eu também tenho o CO, que é o monóxido de carbono. O que me determina é que antes desse óxido, eu posso colocar a quantidade de O que tem ali. Então, vai ficar mono, di, tri, etc. E aí eu coloco o nome do elemento. Para finalizar a parte 1, a gente começa a entrar em gases ideais, que já é um gancho para a estequiometria, que é a próxima matéria. Gases ideais, basicamente, são gases que não estão na tabela periódica, não são conhecidos, eles só se conhecem por 3 características: pressão, temperatura e volume. Lembrando sempre que temperatura aqui tem que ser em Kelvin. Então, basicamente, já na primeira aula de física ou na segunda tem termologia, que ensina aquele C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5, transformação das escalas termométricas. Na equação geral dos gases perfeitos, eu tenho uma situação hipotética antes, ela vai passar por alguma transformação e eu tenho uma situação hipotética depois, PVT, Povotó. Quando é de algum gás conhecido, a gente trabalha com PVNRT. E a gente tem 3 variações dessa fórmula principal. É a PV-Povó se a reação for isotérmica, ou seja, se a temperatura se manter constante. A gente tem PT-Potó como reação isovolumétrica se o volume for constante. E VT-Votó se a reação for isobárica, porque a pressão foi constante. Basicamente, tudo que a gente viu nesses 3 videozinhos e na aula 1 básica serve para que a partir do segundo vídeo de estequiometria, solução e termoquímica, a gente utilize de tudo que está aqui. Então, a parte básica é bem importante. Segue os exercícios e vamos trabalhar um pouquinho sobre isso.